Olá pessoal, boa noite. Estou esperando aqui a arquiteta Jéssica Carboni chegar no Mundo Hiperconectado, porque a gente vai falar sobre neurociência aplicada à arquitetura. É um assunto que muito me encanta, que eu venho estudando. A Jéssica tem um conhecimento maravilhoso sobre neurociência. A Jéssica já está aqui, deixa eu chamar a Jéssica. E eu tô apaixonada pela neurociência. O Nossa, que a gente. Oi, querida! Tava explicando sobre a neurociência já. Tudo e aí, bem? Ju? Boa Tudo bem? Boa noite. noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do Mundo Hiperconectado. Muito bem-vinda nessas nossas hiperconexões, né? Contar para as pessoas que, por causa dessa hiperconexão, a neurociência me permitiu, através da internet, conhecer você e nos É, tornar. Eu me considero uma amiga sua já de infância. com certeza. Eu até brinco, parece que a gente já eu falo, as pessoas falam, é impossível a gente fazer amigos pela internet. Eu não acho agora mais impossível, não. Tudo mudou. Tudo mudou bastante, né? E aí, o que você me conta? Tá frio, tá, aqui tá friozinho hoje. Olha, eu tô até de cachecol. Não é Tô o frio super da elegante, Suíça, amiga. não é o frio da Suíça, todo chique, né? Só faltou um chocolate quente aqui, Suíça original. Gente, só para saber, eu tô brincando aqui, mas para falar para vocês que a Jéssica, ela tá lá na Suíça, ela tá 5 horas adiantada, fez questão de estar aqui com a gente para falar um pouco desse mundo apaixonante da neurociência aplicada à arquitetura. É, Então, Jéssica, a minha palavra vai para você agora, para você se apresentar. E seja muito bem-vinda mais uma vez ao Mundo Hiperconectado. é um prazer, eu agradeço o convite, Ju. É uma honra mesmo estar aqui. Agradeço você dar esse espaço para eu poder ter voz de falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a neurociência aplicada na arquitetura. E, na verdade, falar de ser humano, né? Porque a gente Sim. faz ambiente para o ser humano. Então, é falar do comportamento, dessas questões da ciência que veio para ajudar o nosso bem-estar, a nossa saúde. E É eu porque realmente eu agradeço. queria. Obrigada, desculpa. Não, é que eu queria mesmo que a gente falasse um pouco desse pontinho que você falou, porque às vezes o arquiteto, o designer, ele vai se questionar assim: o que que tem a ver a neurociência com tudo isso, né? Eu fiz esse questionamento. Eu até agora eu acho que eu estou tentando linkar algumas coisas fazem sentido, mas outras ainda eu falo aonde eu posso aplicar, o que eu posso fazer. Então, eu estava falando aqui, pessoal, o conhecimento que você tem já da neurociência, ele já tem quantos anos já que você descobriu a neurociência para a sua arquitetura? Na verdade, faz 2 anos que eu estou nesse mundo, só que a partir do... Eu vinha de uma busca. Eu vou começar a história, na verdade, do início. Eu parei um pouquinho a minha carreira, entre aspas, de arquiteta para ser mãe. Então, eu já estava no meu segundo filho, aí vivendo na Europa, a qual eles valorizam muito essa questão aqui, a questão da maternidade é muito aceita e muito abraçada pelo governo, pela sociedade, né? Não tem essa guerra que a gente se desgasta tanto para ser uma boa profissional e uma boa mãe. Eles abraçam isso. E abraçam isso de forma prática. Então, por exemplo, se eu estou numa empresa e eu falo, olha, tá na hora de eu sair porque é hora de levar o meu filho no pediatra, isso não é mal visto. Ao passo que no Brasil a gente Nossa, tem que levar os filhos no pediatra de sábado. é uma realidade completamente É, diferente, né? A minha irmã sofria com isso, foi até legal você citar isso, porque ela morou muitos anos nos Estados Unidos e aqui, quando ela estava no Brasil, a empresa dela não gostava que ela precisava, às vezes, numa emergência, você levar uma criança ao pediatra, né? é. Ou pegar na É, escola, porque teve algum evento na escola. Aqui o evento na escola acontece de dia de semana, no meio do dia. Não é de sábado também, ou e sexta-feira, os às 7 pais horas da podem participar desse evento? podem participar. E são Liberado. eventos simples, caseiros mesmo, assim, sabe? Não tem, assim, festas, holofotes. De fato, é o que a criança fez e valorizar de fato o que ela fez. Então, eu estava encantada com esse mundo, com essa maternidade nova para mim até então. Eu já tinha experimentado um período de maternidade no Brasil, então eu tive esses dois mundos. E eu falei, bom, agora eu vou parar e vou ser mãe da Ana e do Davi, que hoje ela tem 8 anos, ele tem 5.
E eu gosto de falar isso porque é parte de mim, parte da minha vida, e muito da minha busca pela neurociência foi para entendê-los também. Ah, E aí foi que eu comecei a mergulhar e entender o cérebro da criança e o comportamento infantil. E quando eu fui ver, eu já estava lendo muitos livros a respeito de comportamento, questões de autoconhecimento, da história, da cultura de onde eu estou, a cultura da Europa, e tudo isso foi aprofundando muito. E aí, um momento, o Davi já estava maiorzinho, começou a ir para a escola. Eu falei, bom, agora eu posso voltar ao meu lado arquiteta, que é uma paixão. Eu nunca consegui deixar de atuar, na verdade. O período que eu era mãe, eu ainda fazia muitas consultorias e muitas delas gratuitas, na verdade. e você, Então, quanto tempo você está formada já em arquitetura? eu me formei em 2009. 2009, recente. E me mudei, me formei no finalzinho de 2009 e 2010 eu já mudei para a Suíça. Então, tenho mais tempo de arquiteta na Suíça, na verdade, do que no Brasil, né? Ai, é tão bom ter amiga chique, gente. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo quem que eu estou trazendo aqui para o mundo hiperconectado? Olha, ela tem uma Imagina, Ju. experiência, imagina a experiência que ela tem da Europa, tanto falar desse comportamento das crianças, dos pais, dessa. Porque é uma cultura totalmente para nós brasileiros aqui que estamos assistindo, o pessoal que está chegando aqui, para entender, e essa busca sua, né? Todo esse processo seu também de ser mãe, e a gente, quando é arquiteto, a neurociência, pelo menos, está me explicando um pouco essa coisa da psicologia que a gente tinha Exato. que ter desde lá, teria que ser uma disciplina até, né, da nossa grade curricular, porque nós lidamos Eu com o ser concordo. humano, né? Eu concordo. Eu acredito que a psicologia, fisioterapia poderia entrar em algum momento, de alguma forma, porque a gente estuda questões de ergonomia. Enfim, Uhum. eu acredito muito nessa multidisciplinaridade e eu acho que é uma pena que isso ainda não exista de uma forma de fato consistente, né? Uma forma. E você fala assim, você que já está há bastante tempo estudando, porque eu estou há menos tempo, mas eu digo assim, você conhece do mundo todo, são pouquíssimos lugares que dão essa ênfase, ou eu acho que quando a gente estava vendo na NeuroArch Academy, que nenhuma faculdade, acho que nem no mundo tem isso, é só de Londres, não é? Até onde eu sei, nenhuma aplica de fato essa grade, né? O que eles fazem muitas vezes é algum intercâmbio, alguma coisa que vai trocando essas disciplinas. Muitas vezes você pode agregar, mas não tenho conhecimento de nenhuma grade que de fato tenha estruturado isso para enriquecer esse profissional a esse ponto. O que Então também, nós temos que buscar especialização, né? exato. E aí foi que eu estava nesse momento, bom, vou voltar a Não, atuar com pode. arquitetura. Aqui a conversa é assim, é um looping. É, eu não quero me perder, porque a gente já tem intimidade, então a gente vai. Tá vendo? Não, gente, mas fica tranquilo. Jéssica fala, olha, ela fala assim, com o pé nas costas sobre neurociência por causa da arquitetura. E aí foi que eu deparei, Jo, com um artigo que, para quem quer começar a mergulhar nesse universo, ele ainda está disponível, ele saiu até numa revista e pela internet a gente acha, que Pode a arquitetura influenciar o cérebro? Então já fica uma dica aqui, gente. A Jéssica vai publicar nos stories dela ou no feed, vai marcar a gente aqui do Hiperconectado. A gente Legal. vai repostar para vocês poderem pesquisar isso. A Jéssica, aliás, gente, vai lá no Instagram dela que vocês vão entender mais de neurociência do que ela põe tudo pesquisa lá para a gente poder. É uma delícia isso, gente. Ela virou uma fonte de pesquisa para mim. Obrigada, Jo. Vamos E lá. eu fui lendo esse artigo e fiquei apaixonada, fiquei encantada, e ainda não tinha nada sólido na internet até então. Eu sabia da ENFA, que fica nos Estados Unidos, mas a minha vida não me permitia ir até lá e conseguir fazer um curso de fato. Tá. Então, Entendi. o mestrado tem o curso de verão também que eles oferecem, que é exatamente neurociência aplicada na arquitetura. E daqui a pouquinho eu vou E, puxar o porquê da ENFA, né? ok, Que é muito tá. importante mencionar. É Mas legal. aí foi passando o tempo e eu buscando fonte, informação e tentando mais dessa questão da neurociência aplicada no ambiente construído, no design. Fui buscando em várias línguas o que eu consegui encontrar.
E aí Aliás, ela fala um monte de língua, tá, gente? Conta aí, quantas línguas ela fala? É, tá vendo? a gente vai se virando um pouquinho, Ju. Até alemão já, né? Um pouquinho de alemão, um pouquinho do francês. Vamos indo embora. É poliglota já, gente. Tá vendo? Então nós vamos achar, ó, lá de novo, lá no Instagram dela vai ter um monte de pesquisa em várias línguas, tá? Aí vocês perguntam pra Jéssica, fala, Jéssica, tem português pra gente? Eu publico tudo em português Ai, então, tá valorizado. vendo? A gente tem que Gente, valorizar. ela mastiga tudo pra gente, tá vendo? Ela não dificulta igual o meu professor do mestrado. Vamos lá. Bom, e aí eu descobri a NeuroArc Academy e fiquei apaixonada. Conversei com a Pri e com a Gabi, que são as fundadoras, para entender. Fui fazer o módulo básico para ver se eu conseguia aprender à distância, porque eu na Suíça e no Brasil, fuso horário, filhos, enfim, essa nova rotina. E funcionou muito bem. Eu sou uma das primeiras da primeira turma que foi surgindo. E eu fiquei muito feliz, porque nisso foi vindo muita novidade. As meninas também foram evoluindo muito rápido, trazendo muito conhecimento. E hoje a gente brinca que a gente é uma família, porque a gente tem uma intimidade tão grande nas aulas, ao vivo, trocando mensagem, mesmo estudos que elas compartilham conosco por WhatsApp e tudo. É uma família, se tornou uma família. Especialmente Inclusive, conta pra gente, olha onde ela está participando. O que você está aprontando essa semana mesmo? Lá? No Digital Future? Conta o que é o Digital Digital Future? Futures. É um evento que acontecia, teoricamente, pessoalmente, né, ao vivo em Xangai. E aí, por conta da pandemia, ele foi passado online. E eu agradeço mais uma vez a NeuroArc Academy, que permitiu que eu pudesse fazer o meu manifesto, então, como aluna da NeuroArc Academy, mas também como embaixadora, porque em um determinado momento dos estudos, eu recebi uma ligação da Pri para que eu fosse embaixadora da NeuroArc Academy aqui na Suíça. E eu lembro até da emoção que eu senti. Eu estava na rua andando quando ela ouviu o áudio, né? Eu falei, gente, claro que eu aceito, com muito orgulho, muita honra, né? Não, E e aí vocês imaginam aqui, gente, a minha emoção quando ela topou vir aqui no Mundo Hiperconectado, que não foi assim, mas que foi via internet, e ela disse: Não, Ju, eu topo. Então, assim, você imagina que ela é embaixadora da NeuroArc Academy na Suíça. Então, vocês estão vendo, gente, é o nível da live aqui, gente. não, mas foi uma honra de Muito verdade. obrigada. Não, eu estou honradíssima de saber que eu posso contar com uma pessoa de extremo conhecimento na área, de ter você apresentado esse seu trabalho no Digital Future, maravilhoso, que você vai contar um pouco aqui para a gente também. E NeuroArc Academy, estamos É, juntas, né? Quem sabe a hora que acabar a pandemia, além, eu já prometi, né? Além de eu te visitar na Suíça, quem sabe a gente vai lá para a Enfa, né? com certeza, com certeza. Não sei se vai ser no ano que vem ou no outro, né? Que eu sei É, essa questão da pandemia, que era a pois cada é. 2 anos, né? Essa conferência, mas com certeza estaremos lá, Jô. Que E, bom. e aí eu pude também ter a oportunidade de apresentar um projeto que eu fiz aqui na Suíça. Para quem não sabe, eu faço um trabalho voluntário com crianças refugiadas. Então eu brinco com Maravilhoso. essas crianças uma vez por semana no campo de refugiado em que eles estão. E toda vez que eu ia lá, eu senti um incômodo, porque é uma salinha de madeira simples com os brinquedos. É basicamente isso. E eu ficava angustiada, assim. Falava, tem criança de todo lugar do mundo, da Síria, do Irã, do Iraque, Afeganistão. E aí eu falava, como que esse lugar vai abraçar essas crianças? Porque a gente percebe que elas chegam, lógico, com medo, com receio, não falam a língua do local ou inglês, né, que seria alguma coisa mais universal. Então a gente se comunica muito por mímica, por desenhos, eu desenho muito na lousa com eles, ou eu faço muita careta, eu viro uma outra criança com eles. E então, na época do NeuroArc Day, que foi em março desse ano, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para o Brasil porque eu também fui convidada para apresentar o meu projeto do módulo básico. Então, Ah, eu tive a tá. oportunidade de deixar exposto lá, fiquei muito Que feliz também. bom. Que E, legal. e nessa ocasião eu apresentei esse projeto, então, também do campo É. de refugiados. Teve uma repercussão muito boa,
né? Em questão que eu usei a biofilia, biomimética, todos esses nomes complicados, depois a gente vai explicando Ela para vai você. vir aqui, gente, falar, sabe, porque hoje eu estava lendo um texto que eu comecei, biomimética, biofilia, porque ela deu uma, ela vai fazendo um monte de palestras, de lives, e eu falo, meu Deus, realmente, para a gente entender do assunto, é, muita gente, eu acho que faz uma aula de alguma coisa e já sai falando desses assuntos. Eu, por exemplo, eu falo, por mais que eu esteja lendo há um ano sobre isso, eu não tenho coragem de falar de qualquer coisa dessa porque eu vou estar falando besteira. Então, gente, ela é embaixadora. Então, uma embaixadora da NeuroArc Academy que fala com propriedade sobre neurociência aplicada à arquitetura. Então, ela sabe do que ela está falando e é importante a gente falar aqui para o pessoal para procurar na internet a fonte correta de pesquisa, né? Uma fonte correta de pesquisa, né? Porque é complicado, né? Antes de chegar na fonte da pesquisa, então, por exemplo, o que é a neurociência aplicada na arquitetura, né? Isso. Você traz, de fato, estudos científicos para entender como o seu corpo reage ao ambiente, a um estímulo. Então, é importante, você pode projetar um ambiente promovendo bem-estar, e aí você pode colocar o que você quiser. Mas uma vez que você quer dar um nome desse projeto de neuroarquitetura ou neurociência aplicada na arquitetura, precisa ter embasamento científico. E de fato, toda a nossa base, né, tudo que a gente aprende tem que ter a fonte. E não é só ter lá um link ou um site, você tem que ler esse artigo para ver se faz sentido aonde você vai aplicar. Então, de repente, um estudo que foi feito no Japão não vai poder ser aplicado, talvez, independendo da situação ali, no Brasil. Então, tem muito desses pontos que você tem que ver se o estudo que você está buscando como uma referência faz sentido no local que você está aplicando. Se É tem por a causa ver com os dessa indivíduos. regionalidade, né? Essa regional, o mundo todo que estuda a neurociência, mas cada lugar, até quando você for falar do sol, né? Isso também dá muita diferença dos hemisférios, né? Muito. Então, vamos supor, as residências no Brasil, elas têm umas cores diferentes das residências aqui da Europa, porque a quantidade, a luminosidade que nós temos é muito diferente, então, em geral, a gente busca, é interessante, nós, latinos, quando nós viemos morar na Europa, a gente busca trazer muita cor. Então, se você vier na minha casa, você vai ver que tem verde, tem laranja, tem amarelo, tem um monte de cor. Porque eu sinto falta, porque é a minha cultura, é a minha natureza, né? Agora, se eu vou visitar alguém que nasceu aqui, cresceu aqui, a casa deles é inteira em tons pastéis. Tons pastéis, nossa, Tons isso é novidade para mim. Eu é, acho, sabe o que é a ideia que às vezes a gente tem? Por um lugar ter muita neve, é como se assim, eu acho que para casa eles querem trazer um pouco de cor, de ver tanto branco, branco, branco da neve. Eu achava que era assim. Na verdade, eles, pelo que a experiência própria que eu tenho aqui quando eu converso, é que eles gostam da neve porque traz a claridade. Eles ficam Ah, tristes tá. quando não neva, porque assim, onde eu moro aqui na Suíça é uma cidade que não cai muita neve. Ela cai neve, mas não é assim 1 metro de neve, né? Uhum. É uma cidade mais plana mesmo. Então, eles gostam quando vem a neve porque reflete esse sol. Então, traz essa Entendi. claridade do que ao passo que quando só tá frio ou nublado, fica de fato escuro. Então, tem a depressão, né? Ah, Então, que é o novo mal do século, né? é. E para nós, existe uma depressão que chama depressão sazonal. Então, quanto mais distante do Trópico de Capricórnio, de fato, nós que, vamos supor, que somos brasileiros que moramos nessa região do globo, a gente sente essa ausência devido à posição do Sol. Então, o nosso organismo começa a reagir diferente. Então, por isso que tem essa tendência. Então, existe um tratamento que não é com remédio, é com uma luz que você olha para essa luz, ela é especial, então você olha para ela 30 minutos por dia, isso ativa os hormônios como se fosse a luz solar. Então o seu Que corpo começa a reagir legal. como um antidepressivo. Isso é muito É. popular aqui. Então, geralmente o nosso médico, assim, estrangeiro chega, principalmente se é latino,
E aí eles já falam, depois do inverno você Tratamento. volta e geralmente é recomendada essa luz, porque não tem contraindicação, né? É um tratamento que é tão interessante, a gente vai sabendo a cultura de cada um que a gente vai trazendo aqui no mundo hiperconectado. Ontem tinha, a Jéssica estava assistindo, a Luciana estava em Abu Dhabi, né, que já são 7 horas na frente, a Lu tá assim, a Lu tá 7, a Jéssica tá 5 horas na nossa frente, mas olha que legal ela poder trazer essa cultura de base, né, da Suíça. Eu não fazia ideia, porque eu também achava que eles gostavam mais de cor. Juro que eu É, fiquei agora com a pulguinha para você explicar mais sobre isso, sobre cores também. sim. E cores rende muito o assunto Não, ainda. mas nós vamos fazer umas 10 lives, pode deixar que a gente deu. O Instagram derruba a gente, eu volto. Ih, eu marco de novo, gente. Aliás, nós já estamos com 20 aqui, Juliana Erdelli te mandando um beijo super Sim, bacana. um beijo. A Ju, ela é minha parceira também em design biofílico. A gente faz alguns projetos juntas de design biofílico. Ela é Ah, uma então, Ju, você já está convidada aqui para. Vamos fazer uma live. Eu não sei como é que aperta os botões aqui, mas a gente faz em três. Daqui a pouco eu descubro. Aí eu vi que tem uma pergunta aqui. A Vê aí. nervatura pode explicar se é melhor morar em um andar alto ou baixo. Tem algum impacto para o cérebro? Sim, Olha, que pergunta diferente. sim, E tem. aí? E tem impacto? Tem, Ju, porque nós temos a nossa memória primitiva, né, dentro de nós. Então, vamos supor, se você pegar um passarinho e comparar a escala que ele faz o ninho dele, é do tamanho dele. Sim. Nós temos essa essência dentro de nós, então a nossa casa, teoricamente, se a gente for lá olhar na nossa ancestralidade, ela atende às nossas necessidades básicas, tanto que nós dividíamos os cômodos. Ai, Então, que legal. essa é a nossa memória primitiva, é a nossa essência. Acontece que aí foi tendo evolução, o mundo, né, foi passando, veio a tecnologia, tudo, e aí foi entrando os grandes centros urbanos por conta do crescimento da cidade. As casas tomaram porte de arranha-céus hoje em dia já, e é uma questão de dinâmica, de espaço, de economia também. E aí a gente teve que se adaptar a isso. E o ser humano, de fato, ele se adapta, assim como o nosso cérebro se adapta, porque ele é plástico. Então, ao longo de toda a vida, ele vai também ser modificado. É um mito isso, que às vezes a gente não pode mais aprender, porque chegou numa determinada idade, porque o nosso cérebro, ele é plástico. E aí, voltando para essa questão arquitetônica. Hoje a gente sabe, tem alguns estudos que mostram que pessoas que moram em arranha-céus, nos andares mais altos, elas têm mais insegurança, por conta de não ter esse horizonte no local que é natural para nós. E Olha. eles sentem a pressão também do ar, tudo isso é o nosso subconsciente que capta. Porque somente 5% do nosso consciente capta o ambiente, os outros 95% o nosso cérebro está pegando tudo e está gerando sensação em nós, que não vem para a nossa consciência, mas vai para o nosso organismo. Nossa, Então, eu preciso ser estudada, porque você acredita que eu gosto eu já gosto de olhar como se fosse olhar uma cidade assim, do alto. Eu não sei, olhem que engraçado, eu tenho medo eu fiquei presa em elevador, então eu sou claustrofóbica de infância. Tô contando aqui em primeira mão isso, viu, gente? Eu sou claustrofóbica de infância, fiquei presa durante 1 hora e meia no elevador. Eu tinha 6 anos de idade com a minha prima. Antigamente, né, não tinha aquele resgate rápido, não sabia apertar o botão, ficava abrindo e fechando no concreto. Mas eu não sei o que tem de explicação no cérebro. Eu gosto de estar. Eu não tenho medo do lugar aberto. Eu tenho medo, tanto é que eu tenho claustrofobia em avião também. Então, o lugar fechado para mim. Mas talvez então seja assim, quando você fala arranha-céu, é a partir de uma certa altura, igual ele estava perguntando aqui. Será que pode é ser. isso? É o que foge da escala humana. Tá. Então, vamos supor, se nós estamos até terceiro, quarto andar, você ainda tem muito claro o barulho das crianças brincando na rua, dos pássaros, porque nós ainda estamos numa altura da copa da árvore. Ah, legal.
Agora, Aí só faz esse sentido, o cérebro, ele já capta isso. você ainda está numa escala humana, vamos dizer assim. Agora, a partir do Uhum. momento que você sobe para o 40º andar, Ah, não, aí com certeza. É porque igual você aquelas pessoas caminhando nessas essas passarelas com vidro, né, embaixo e vê é, arranha-céu embaixo, né? Aquela exato, sensação de queda, né? exato. Então, vamos por esses prédios de Dubai, que são extremamente altos. E uma coisa, Ju, é você ir visitar. Você vai ter aquele impacto, você vai liberar um determinado hormônio, mediante aquela sensação, que a curto prazo, então, vai ter uma alteração em você. E outra coisa é você conviver ou viver neste lugar. Então, você vai recebendo essas doses, vamos supor, do hormônio do estresse, diariamente, e isso vai te adoecendo, porque você está em alerta o tempo todo. E aí é legal mencionar, por exemplo, nós temos a nossa amígdala cerebral, que ela é a que vai determinar a nossa, ela que vai alertar o nosso organismo numa questão de fuga ou luta. Por que que nós temos isso? Porque lá nos nossos antepassados a gente vivia em floresta. Então, o nosso cérebro ele teve que ter esses mecanismos de defesa para que a espécie fosse procriando. Então, o que que acontece? Na antiguidade, vinha um leão, ele já fazia todo esse cálculo rápido. Eu vou lutar, eu vou fugir, porque depende do tamanho, depende se eu estou com alguém, tem toda essa avaliação. Então, a nossa amígdala cerebral determinava aquela quantidade alta do hormônio do estresse para a gente conseguir, inclusive, mandar sangue, mais quantidade de sangue para as nossas extremidades, então é para as mãos e para as pernas, para você correr e fugir ou para você lutar de fato. Então, isso daí é positivo. Isso daí faz bem para o nosso coração quando é rápido. Agora, quando você está, vamos supor, num grande centro urbano, você está todo o tempo com medo disso, de ser abordado, às vezes uma ambulância, um carro rápido que toda hora está te assustando, essa amígdala está constantemente mandando esse hormônio. Então, isso a longo prazo é muito prejudicial para a nossa saúde. Ó, a Então, Larissa tá te mandando aqui, ó. Quem que é a Larissa? É sua amiga também, da NeuroArc? ela é uma amiga e uma cliente aqui. Eu fiz a casa Ai, que dela. legal! Você fez a casa Fiz a dela? Ô, casa dela Larissa, muito aqui. obrigada! Ó, a Ju, sabe o que ela falou uma coisa do piso? Ela falou assim que a pessoa sente insegurança, se sente sem o chão mesmo quando tem o vidro. Aí, e o Télio É, colocou que tem gente que mesmo sabendo que tem o vidro, tem medo de pisar. exato, Olha que Ju. engraçado, cada E cérebro. aí, e aí eu vou te explicar o porquê, se você quiser. Claro, com certeza. O nosso O nosso cérebro, ele não, apesar de nós sabermos que uma imagem não é real, ela não é real de fato, então vamos supor, você está olhando lá para baixo, mas você sabe que tem um vidro. Porém, o seu cérebro, ele não teve tempo evolutivo para diferenciar o que é real de fato do que é uma imagem real. Então, o que que acontece? Ele vai ter o mesmo medo. Ele ignora essa questão do vidro e você tem o medo. Então, é como se você estivesse de fato correndo aquele risco. Isso para o Eu, lado negativo. Agora, eu se estou você for. provocando a Jéssica para isso, para depois ela contar, porque na neurociência ela estuda com aquele óculos 3D, né? Que é essa É, sensação que provoca, né, no exato, cérebro humano, né? exato. Por que que eles desenvolveram isso? Porque, em geral, esses estudos, eles precisam, vamos supor, você entra numa máquina de ressonância magnética, esses exames de imagem cerebral. Então, isso acaba, como você não consegue você tem um resultado, só que ele não é 100% real. Por quê? Você não está no seu ambiente natural. Então, querendo ou não, o barulho da máquina já também altera a sua percepção. Então, na verdade, você está medindo o que você quer, só que você tem que valorizar também que você não está naquele ambiente que você gostaria de estar estudando. Então, tem o barulho da máquina, tem a temperatura da maca que você está deitada, que em geral é mais gelada, você está tensa, que você tem que ficar parada, você não pode mexer a cabeça. Então, tudo isso altera os resultados. Imagina eu com claustrofobia se eu entro nessa máquina. Eu De trabalho jeito na área da nenhum. saúde. Não, sabe o que eu tenho que pedir? Os médicos, como eles já me conhecem, você acredita que eu tenho que tomar um anestésico para fazer o exame?
de tanto pavor que eu tenho de entrar dentro do tubo. Eu acredito, Ju. Eu acredito. Agora, meu marido, ele dorme. Ele consegue. Ele É, dorme em turbulência de avião. Então, eu não sei, o cérebro dele também, né? Gente, vocês viram quanta coisa tem no cérebro que a gente tem que estudar. E aí, às vezes vocês arquitetos que estão questionando, mas o que que tem a ver? Tem tudo a ver a neurociência aplicada na arquitetura, né? tem. Né, Gé? Imagina o quanto de coisa a gente não pode aplicar dentro da nossa profissão. A Gé está aqui para falar uma introdução do que ela faz. E aí Porque eu ela. acho que é um assunto É que, na porque tá verdade, chegando mais gente aqui na live, é, eu tô dando um loop aqui. porque, na verdade, é assim, quando eu entrei para estudar esse universo, Ju, eu sabia que eu estava pegando um assunto que, na verdade, eu vou estudar para o resto da vida. Porque a verdade a gente nunca vai saber o suficiente. A questão de estudar o cérebro é uma coisa nova. A tecnologia tem ajudado muito nisso. E a verdade é que cada ano que passa, cada momento da nossa vida que passa, nós vamos aprendendo mais sobre o cérebro. Então, pode ser que talvez daqui a 5 anos a gente possa ter uma conversa e que nós estaremos com novas descobertas, descobrindo que seria o adequado morar em determinado lugar ou fazer uso de determinado material na nossa residência ou no nosso trabalho. Como Então, é eu um falei na trabalho aula ontem, né, que você participou, nós somos eternos estudantes, né? exato, exato, Ó, o Uriel tá perguntando se adianta colocar um quadro com imagens de plantas. Se ajuda a colocar isso, o exato. quadro com imagem. É a E a mesma. Alessandra tá falando assim, gente, isso é tudo novo para mim. A Alessandra é arquiteta. A Alessandra Charotti, ela É, estudou na UEL com a gente, estudou com o Télio. Um beijo, Alessandra, obrigada por você estar aqui. E ela tá falando assim, não sei nada disso. Continuem falando que ela tá adorando a isso. riqueza da conversa. Esse quadro, adianta a gente colocar um quadro representando Adia. planta? É a mesma, vale da mesma, o mesmo ponto que eu comentei sobre o nosso cérebro não conseguir diferenciar por conta do tempo de evolução o que que é real e o que que é uma imagem de real. Então, se você olha para uma imagem de natureza, principalmente se ela está numa escala humana, então uma parede que você adesiva com uma floresta, o seu cérebro vai entender que você está dentro de uma floresta. E se você jogar caixinhas de som com o som dos pássaros cantando, você aumenta essa realidade. Se você jogar uma ventilação natural nesse ambiente, de fato o seu cérebro vai compreender que você está numa floresta. E o que que acontece? Qual seria o benefício disso? Você equilibra a sua pressão arterial, você relaxa, você começa a ter uma melhor circulação sanguínea. Então, você pode criar, por exemplo, imagina uma sala assim dentro de um hospital. É, eu Você até ia citar na tomografia que eu fiz, você viu que eu postei lá no Afine Arquitetura, essa tomografia que eu fiz em 2014, eu coloquei uma imagem de uma moça que está numa prancha de surf, que é o mar, até você pode me explicar isso, porque eu fazia intuitivamente, aí eu, graças a Deus, conheci vocês, né? E aí eu coloquei, porque eu tinha essa sensação tão ruim, que eu adesivei a parede de 5 metros por 3 de altura, e aí sim, via o pôr do sol e ela estava fazendo uma homenagem ao pôr do sol. Então, sim, e coloquei luzinhas de LED que mudavam de cor. Eu só não perfeito. consegui colocar o som no local. Então, quer dizer que eu já consegui aplicar um pouquinho de neuroarquitetura no Com no certeza, espaço. com Aí, tá vendo certeza. já? Tá vendo, gente? Ó, tá perguntando aqui. A Jéssica, a Carol tá perguntando. A Jéssica, ela é formada em 2009, então ela tem 11 anos de formada. Ela decidiu há 2 anos porque ela É, está perguntando aqui quando é que você começou a introduzir isso na sua é, carreira. Então, já tem 2 anos a Jéssica é apaixonada. Ela falou no começo sobre o trabalho que ela faz com os refugiados lá em Basel, na Suíça, onde ela está, que está entrando gente aqui. Então, gente, assiste a live de novo que vai estar gravada aqui. Bora lá. E assim que eu me formei, qual que é o nome dela? Carol. A Assim que eu me Carol. formei, Carol, eu sempre fui voltada mais para o usuário. Era uma guerra eterna. Eu com os meus orientadores no meu trabalho de TCC, eles focando muito na estrutura e eu focando muito no usuário. E hoje eu acredito que as duas coisas têm que andar juntas com muito mais outras coisas, na verdade. E aí eu fui fazer uma especialização em design de interiores. E lá um dos professores era psicólogo. Eu amo Ai, que muito ele. paixão. E no Essa final da aula, especialização foi no Brasil?
Ou Essa foi foi no na... Brasil. Ah, Essa tá. daí foi no Brasil, um pouquinho antes de eu vir para cá pela segunda vez. E aí ele falou por cima na aula de uma questão de perfil arquétipo. E aquilo eu anotei no caderno, eu falei, eu preciso conversar com esse homem depois. E quando acabou tudo, é que eu sou muito curiosa, né, gente? Então eu Mas vou tem que mergulhando ser. nas É coisas. isso mesmo. E eu cheguei nele, eu falei, eu quero saber essa questão de perfil arquétipo. E aí ele me deu uma aula à parte de perfil arquétipo, que basicamente é a personalidade da pessoa que vai agradar naquele ambiente. Então você faz um briefing mais assertivo e você evita depois daquele cliente que assim não se identificou com aquele projeto que foi apresentado. E de fato, Gil, eu desenvolvi um questionário com esse perfil arquétipo e eu nunca tive uma resposta negativa disso. Que Sempre vai legal. em cima, porque você vai na questão psicológica. E aí tem materiais que agregam, enfim, aí seria um outro ponto muito É, profundo para conseguir sim. explicar. Aqui Então, daqui a pouco, aí, em primeira mão, daqui a pouco a gente vai lançar nosso curso. é isso aí. É verdade, gente. Se preparem, nós vamos montar um curso para isso. Ó, o Então, Télio está falando das imagens que aplicamos nas áreas, então, de exame da saúde, eles auxiliam os usuários. totalmente, totalmente. Então é importante, inclusive, tomar cuidado com essas imagens. E Ah, ter o cuidado de quem é esse usuário. Então, esse usuário é brasileiro, e aí você tem uma realidade do local. Esse usuário legal. está na Suécia ou está no Chile, busque uma referência da floresta daquele local, ou de alguma imagem. Eu digo sempre imagens da natureza porque a nossa memória primitiva, ela é universal. Então, de Tá. fato, uma pessoa ela vai se identificar com uma imagem da natureza. Ela se Agora, sente mais confortável, então, né? é, Por causa dessa identidade primitiva. É exato, identidade, né, que fala. sim. Então você pode, você tem a memória primitiva, que ela é universal, e depois disso você tem a memória cultural e a memória pessoal. Então a memória cultural depende do ambiente em que você cresceu e foi criado. Então talvez em uma determinada comunidade, ou se foi numa aldeia indígena, ou se foi num grande centro urbano, isso afeta a sua percepção. Então pode ser que as imagens vai agradar diferente. E aí tem a Aqui o Uriel memória está pessoal. perguntando da janela. Ele falou: ó, se tiver uma janela numa sala de descompressão, como trazer a realidade para quem trabalha lá, se não tiver essa janela? Como trazer essa descompressão para um lugar que é totalmente fechado, Com o né? uso Para quem dessas imagens, trabalha. né? Com o uso das imagens, com certeza. E aí foi o que nós falamos, se você adesiva uma parede ou uma grande pintura, imagens ou fotos da natureza. Se você tem uma televisão, tenta linkar com as câmeras de segurança para ver essa imagem lá fora, como que tá, porque você tem a percepção do tempo, isso é importante também, né? É, Carol, ó, você segue a gente aqui, que a gente fala de neurociência 24 horas. Ela está falando que ela está apaixonada, já sabe a quem seguir, porque ela que está fazendo o TFG dela e que ela sempre amou essa área da psicologia que encanta ela para o TFG. Que Ai, que linda. legal. Boa sorte, Carol, boa sorte. Segue a gente aqui que nós vamos falar de É, neurociência direto aqui, é. né? Ô, Ju, antes eu não tô contando o tempo da live, mas mostra a Não, fica foto. tranquila. Se cair, eu volto de novo. Mas beleza. Eu nem lembro mais o que a gente estava aqui. É uma delícia. Nossas lives são assim, gente, descontraídas. A Juliana tá falando encantador. Aí, ó. Tá vendo? Não é gostoso assim, Ju? Obrigada. Eu gosto de live divertida. A neuroarquitetura pode ajudar nos pacientes doentes com Alzheimer? Com certeza, Ai, que pergunta legal. com certeza. Inclusive, foi um tema que eu abordei logo quando eu comecei a fazer os projetos, né? É uma senhora idosa com Alzheimer, e aí eu fui atrás de estudo científico, porque foi o que eu falei, tem que ter a base científica. E aí, dentro do projeto, eu fui puxando, por exemplo, eles fazem o que ajuda quem tem Alzheimer, né? Tudo questão não medicamentosa, né? Porque isso aí já é outro profissional que aborda. Então, assim, tem um estudo que mostra que a acupuntura, ela age em determinadas regiões cerebrais que ajuda a... Não existe cura para Alzheimer, mas ajuda, vamos supor, na época da degradação desse cérebro, né? É uma palavra ruim de usar, mas é É, isso. mas é verdade. Uhum. Você consegue retardar isso, modificar, age nessas áreas.
Então, a Oi, acupuntura. Cecília. Cecília quer que a gente mande um abraço para ela. Oi. Um beijo, Cecília. Aqui é super E interativa a nossa live. A Estê tá... Ah, aqui, ó. A biofilia tá aqui, ó. Lá no... Pode entrar na Estê Arquitetura que a Jéssica estava falando de biofilia anteontem, gente. isso, entra Corre lá. lá para assistir a ST live. Arquitetura, tá lá. Tá bem Pode ir gostosa lá. aquela live. E você pode usar também óleo essencial de lavanda, que também tem estudos que comprovam que ajuda as pessoas que sofrem, né, da doença de A Alzheimer. lavanda. A Ai, lavanda. que legal. Tem Adoro duas, lavanda. tem duas ervas específicas que eu não sei o nome, porque não são nomes comuns, ô Ju, mas também está nesse projeto de chá, que também ajuda na questão do envelhecimento cerebral. E isso daí é bom a partir dos 60 anos. Se você tomar todos os dias, é como se fosse um remédio natural, assim, você está preservando o seu cérebro. São Legal. duas ervas chinesas, no caso. Então, Tá, você quer que tudo eu isso, olhe o tempo? Não, só foi meia hora só. tudo É isso tem a ver verdade. com. E tudo isso eu trago de fato como estudo científico. Então, se você for ver o projeto, tem lá o asterisco, eu falo qual o estudo que mostra aquilo. Porque quando eu vou apresentar um projeto, eu tenho que falar o porquê, né? E aí o porquê Que é a está. sua base científica também, né? Que é como você falou desde o começo, você sempre se baseia cientificamente nos seus projetos. Muitas vezes a gente gasta mais tempo buscando referência científica para depois sentar e desenhar. Ela está pedindo para você falar dos aromas, como ajudar positivamente nos ambientes, essa é a arquitetura. Fala dos aromas. O aroma é um poder, assim, porque o nosso senso olfativo, ele tem conexões diretamente com o cérebro. Então, é como se fossem esses pelinhos do nosso nariz, é como se fossem, na verdade, os neurônios que vão direto na nossa memória, Ai, na que nossa área do delícia. cérebro, que é a nossa memória. Então, por isso que muitas vezes passa alguém com perfume, nossa, na hora você já lembra de determinada pessoa. Por isso que Eu tem tava. marcas. Pode Fala, falar, Ju. desculpa. Não, pode falar, desculpa, depois eu falo. Por isso que tem marcas que aproveitam do marketing olfativo para criar uma Uma marca, identidade, uma né? identidade para aquela marca, para que quando você não esteja, às vezes, pensando em comprar, mas você sente o cheiro, você lembra dela. Então, Melicinha, tem a M. Martin, né? Uma loja de roupa de cama e por aí tem mais. A Lili Blanc, eu sou apaixonada Exato, daquele cheirinho lá. Eu falo, ó, não tem dinheiro para comprar essa roupa, mas esse cheirinho, eu sou apaixonada naquele cheirinho, gente. exato. Uma delícia aquilo lá. Aqui a Simone está perguntando que ela queria saber quais são as ervas. Simone, eu prometo que a Jéssica vai pesquisar e depois você responde, porque a gente não faz a mínima. Deve ter uns nomes tão absurdos, né? Que se fosse uma coisa mais comum, a gente teria falado aqui, né? É, Muita gente usa aromas de forma aleatória e pode até errar, né? Ah, é pode. verdade, né? Pode, por exemplo, eu estava fazendo na época do homeschooling, que estava começando esse homeschooling, teve pessoas que vieram pedir ajuda para montar um ambiente para a criança estudar em casa. Que eu comecei a pontuar muito. Gente, vocês montam ambiente para vocês trabalharem, vocês querem que a criança faça a lição de casa na mesa, que você come e que ela ainda acerte tudo, né? Que ela tenha Imagina o bom rendimento. cérebro da tadinha tentando se adaptar ao que a gente nem tá conseguindo, né? Exato. Então aí eu comecei a fazer vários posts nessa época sobre homeschooling, como é importante e tudo. E aí eu cheguei no aroma de limão, porque ele ajuda na concentração. E aí eu Limão. encontrei um estudo científico que mostrava que o aroma de limão ajuda na concentração, inclusive para crianças que têm déficit de atenção. Ai, que Então, eu legal. gosto muito de falar de aroma também com embasamento científico. Então, eu posso falar Claro. de cara da lavanda, que eu sei dessa questão com pessoas com Alzheimer. Eu sei de estudos de lavanda com pessoas que sofrem com ansiedade e depressão, inclusive, porque mexe muito, né, com essa questão. E, por exemplo, esse de limão para ajudar no foco, na concentração, na atenção. E é diferente se você, por exemplo, comprar os óleos essenciais. Lógico, vai falar estimula a criatividade. Não existe estudo científico que mostre que um aroma estimula a criatividade. O que existe, Mas. um pé direito alto estimula a criatividade. Sim. E um pé direito Ah, baixo ajuda no seu foco e concentração. Isso ó, tudo. tem uma aqui que tá falando. Bom, isso daí eu compro pão em qualquer lugar se tiver esse cheirinho, né? Pão de açúcar coloca cheiro de pão na entrada das lojas físicas para gerar a vontade de comprar o pão fresquinho.
É Pois verdade, até nós, é, né, nós arquitetos, né? Se você for parar para pensar, projetar o espaço é logo na entrada para você sentir exato. o Um cheiro beijo do pra pão Glau. fresquinho. Ai, que delícia! Ela não sabia do negócio do limão. Eu também não, Glau, não sabia o negócio do limão, não. Eu tenho que estudar também por que que eu misturo. Sabe o que eu gosto? De lavanda com alecrim. Ai, que Eu não gostoso. sei. Eu fiz uma poção mágica, eu acho que eu sou meio bruxinha também. É, gente, a Jéssica aqui daqui a pouco ela tá estudando meu cérebro. E aí eu botei um pouco de lavanda, a lavanda, porque existe aqui, não sei, aqui no Brasil tá escrito assim, lavanda francesa e lavanda. Então deve ter duas lavandas diferentes, porque eu acho que é onde ela é criada, né? Onde ela é plantada. E aí eu coloquei alecrim, gotas de alecrim, mas ficou um cheiro tão gostoso. Ai, que Tô gostoso. Alessandra Charotti, gente, Alessandra, tá vendo? Você vai fazer nosso curso, viu, Alessandra? Ela é arquiteta, tá vendo? Que Gente, nós vamos delícia. lançar aqui no final o nosso curso. Vocês não estão sabendo o que é? Vocês vão fazer nosso curso de neurociência aplicada à arquitetura, que uma introdução vai chamar, tá? Que bacana. Arquiteto Gente, Felipe, um professor obrigada. meu entrou, o Felipe. Um É? abraço para o Felipe. O Felipe Fil- Paim, eu tive uma super aula de de- acústica com ele. Ai, Felipe, muito obrigada. Você tá aqui na live. Maravilhosas as aulas Então, nós dele. vamos ter aula Maravilhoso. com o Felipe depois de acústica. Vamos. Ele é maravilhoso. Faz Ah lá, a curso. Alessandra já tá falando, opa, Alessandra, vamos ter aula com ele aqui, ó. Tá vendo? Nós temos um monte de professor já aqui, viu? Alunos que estão aqui, é o que eu falo para vocês, sempre estudem. Exato. O que eu gosto de trazer para esse mundo da neurociência aplicada na arquitetura, porque vão falar, é tudo muito moderno, é muito novo. Mas, por exemplo, o que que eu sugiro que é uma coisa que eu faço, né? Já na época do Vitruvius, ele falava que para uma construção de fato ser considerada boa, ela teria que ter três pontos, né? As firmitas, que representava que ela era forte e durável. Então, se a gente trouxer hoje para hoje em dia, seria a estrutura, né? As utilitas, que ela tem que ser útil, porque senão não faz sentido, né? Ela tem que ter um uso de fato que vai atender uma necessidade e resolver isso e não causar mais um monte de problema. E as venustas, que ela tem que ser bonita. E essa questão da beleza, de fato, vocês sabendo da nossa memória primitiva, já pode tirar um partido que a natureza vai agregar. Lembra também de colocar a questão cultural. E se é numa escala menor, se é para uma família, para uma pessoa, um residencial, ou mesmo um corporativo, então você busca entender esses usuários de uma forma individual mesmo. Então, conversar com eles, buscar as memórias, entender porque essa pessoa, vamos supor, a Ju, ela tem esse trauma do elevador. É Da muito importante claustrofobia, você, é. é muito importante você relevar isso num projeto. Porque a nossa memória, vamos supor, eu falo muito isso para criança também. Elas aprendem por emoção. Todos nós aprendemos por emoção. Por isso que muitas vezes a gente lembra da piadinha que o professor contou na aula, mas não lembra da matéria. Então, o ideal é você jogar a emoção aonde você quer que a pessoa guarde aquilo. Então, Legal. eu dei um exemplo gostoso. A memória também, ela joga para longo prazo uma hora que você é consistente. Então, você estuda, estuda, estuda aquilo constantemente, e aí o seu cérebro entende que aquilo é importante, joga para longo prazo que você não esquece nunca mais. Ou você pode jogar para longo prazo sem ter essa constância, que no caso é uma emoção forte. Como o seu caso, que foi um trauma, você ficou preso uma vez só no Entendi. elevador. Mas ele já jogou para a memória Jogou. de longo prazo. E eu E uma tinha vez que 6 anos de você lembrou, idade, até hoje, às vezes eu tô num elevador, mesmo sendo arquiteta e sabendo que tem aquela trava se ele despencar, né? Tem é, várias coisas que a gente sabe tecnicamente, mas vem essa fobia de eu falar, meu Deus, se ele acaba a energia, eu fico apavorada, apavorada, não saiu. então é importante você ter esse conhecimento de fato para não propor, por exemplo, tem uma pessoa que a professora estava comentando, né? Ela faz medição de aparelhos de biofeedback, é uma psicóloga que faz essa leitura, então é como que o corpo corresponde àquele estímulo. Para você não ter que entrar na máquina de ressonância magnética, hoje em dia eles usam aparelhos de biofeedback. Então você conecta na pessoa e aí pela leitura do celular ou do computador vai passando como seu corpo está reagindo.
E ela colocou uma música não, sons de água corrente, enquanto ela conversava com essa pessoa. E essa pessoa foi Ah, ficando tensa, e foi ficando nervosa, e tava dando que tava liberando hormônio de estresse. E ela falou, gente, não é possível, tem alguma porque coisa era para acalmar, né? Você pensa assim, ah, era vai pra acalmar. acalmar. É. E a E pessoa aí, ficando tensa. tensa, e o aparelho mostrando que ela tava ficando tensa, a pessoa quieta. E aí, quando acabou, ela falou, escuta, acho que deu alguma coisa errada, assim. E ele falou, eu não vi a hora de você desligar essa água. Ele quase se afogou na infância, ele tinha um trauma com água. Olha que É, coisa. Por isso que é tão importante esse briefing do arquiteto com o cliente, né? Para ser assertivo o projeto, né? é. E você pode ver que vai ter estudos que mostram que a água calma. Por isso que é Sim. importante a leitura individual. Não é uma É. receita de Eu você vai seguir. adoraria esse barulhinho da água. Eu não É, teria problema nenhum. E olha o pavor que a pessoa tem de ter tido esse trauma de infância, essa memória que é. ficou no inconsciente, né? Porque quando a gente lembra, de fato, essa frase relembrar é viver, para o nosso cérebro é fato. Ele ativa essas mesmas regiões e os mesmos hormônios são liberados quando você lembra daquele momento que aconteceu o fato que você está lembrando. Então é como se você estivesse vivendo de novo aquilo. Legal. E tem, por exemplo, na verdade, teoricamente, o barulho daquela onda do mar, ela tem uma frequência que é a mesma frequência do nosso cérebro quando a gente está num sono profundo. Então é por isso que o barulho da Me onda do mar, acalma, teoricamente, acalma e induz ao acalma. sono, porque é a mesma frequência. Então o seu cérebro pega essa referência e te joga para esse lugar. E aí, nas pessoas que tiveram alguns traumas com a água, Não vai vai ser o acontecer contrário. isso. Entendi. Olha Não que vai. interessante esse estudo. E é o que você falou, a gente, às vezes, para projetar um espaço aqui, às vezes a pessoa fala assim: eu vou fazer uma residência para alguém, a gente tem que ter essa sensibilidade toda desse estudo que a gente faz da neurociência, né, aplicada à arquitetura. Ela faz todo sentido quando você começa a estudá-la e para realizar um bom projeto, né? De Exato. qualquer área que seja, como arquitetos, designers, até todas as engenharias, quando eu falo, é uma composição de profissionais que trabalham, é multidisciplinaridade das nossas profissões juntos para a gente proporcionar um espaço urbano. Até eu assisti a sua outra live falando do design biofílico, que até foi bom para eu aprender quando você mostrou a praça com as fontes, né, de água saindo, assim. Então Sim. isso faz parte do, então, de design biofílico também, né? Também, também. É muito importante. Hoje em dia, Ju, eu vejo as pessoas, especialmente agora, nessa questão da quarentena, que ninguém aguenta mais falar disso, mas qual é o problema? A gente tem que olhar para isso de fato, tentar fazer alguma coisa para o futuro. Porque existe um nomezinho aí que vocês podem pesquisar depois, quem tiver interesse, que é epigenética. Então, muitas vezes, os nossos traumas, eles não mudam o nosso DNA, mas eles mudam a conexão e essa conversa, entre aspas, que tem dentro do nosso organismo, que as próximas gerações podem nascer com esse trauma. Olha só. Tem um estudo que foi feito em ratos, que as ratinhas, elas levavam choque quando tinha um determinado estímulo, e os filhotes, depois ela ficou prenha, teve os filhotes, e os filhotes, eles não levavam choque, mas quando eles tinham aquele mesmo estímulo, que na época as ratinhas levavam um choque, o cérebro reagia igual. Então, na Porque gestação. na gestação ou até fora da gestação. Porque isso fica na leitura do seu DNA. Então vamos supor, se eu Entendi. cresci num ambiente de guerra, questão da bomba, eu estou dando um exemplo extremo, mas Sim, pode não, mas ser extremo que levado para você qualquer coisa. trabalha com refugiados, né? Você fala com Exato. propriedade disso, né? O, o, Essas, esse essas barulho, crianças, né? exato, essas crianças podem nunca ter passado por uma guerra, mas aquilo vai ficar na memória delas. Então tem Olha que que tomar cuidado com incrível. isso. O cérebro é um universo Que incrível, incrível. né? E E aí esse trabalho que. Ah, pode falar. eu falando dessa questão da quarentena, como é importante, a gente vê hoje muito a busca pelo bem-estar. Tem muita gente voltada agora para yoga, meditação, por exemplo, hoje os aplicativos de meditação, eles movimentam
US 1 bilhão no mundo. Os aplicativos. Os aplicativos que fazem meditação, né? Que oferecem meditação para as pessoas. Isso mostra o quê? Que as pessoas, elas estão se modificando, assim. Nós teremos não uma nova geração, mas uma nova geração, entre aspas, pós-pandemia, que de fato está buscando agora o quê? Bem-estar, saúde, se curar disso, né? Se renovar, se reinventar. Olha aqui o Uriel. Uriel, eu vou fazer. Ah, tá. A Jéssica me incentivou a fazer violino, sabia? Quando eu assisti, foi ele que fez a palestra com você aquele dia? Foi a Emanuela que entrou aí. Hello, Ah, Emanuela. não, Uriel Carbone aqui. E aí, ó, detalhe: no cérebro das crianças, o que o som, né? É isso que ele tá falando? O que. Ah, tá. O que o impacto da música no cérebro das crianças faz bem. Sim, Olha que sim, sim. fantástico. Porque lembra que eu te perguntei, eu fiz piano com 6 anos, dos 6 aos 19 eu me formei, e eu pensei assim, será que eu, quando eu assisti a sua palestra, aos 45 anos, eu poderia vir a tocar violino, aprender o violino? Então, com certeza, eu falei isso para você, né? Falou. Mas tem aquele fato Porque assim, tempo e preguiça, mas ao mesmo tempo, às vezes, você sabe que às vezes você fala assim, nossa, mas será que eu sou capaz de aprender isso nessa idade? Então, eu ouço muita gente já um pouquinho mais de idade falando isso, e a questão é, o nosso cérebro é plástico, gente, tem que aproveitar isso. O que que isso quer dizer? Que ele se modifica, e quando nós vamos olhar as imagens do cérebro de ressonância e tudo mais, esses exames, você vê que ele se modifica de fato, fisicamente mesmo, sabe? Então, a questão de você criar um estímulo, oferecendo, vamos supor, eu estou estudando a música, que ativa várias regiões do cérebro, você está exercitando, é como se fosse uma fisioterapia para o seu cérebro, né? Então, vai ajudar em diversas áreas, da linguagem, do equilíbrio, da coordenação, da concentração, tudo isso ao mesmo tempo. Que Então, legal, sim, você gente. pode, com certeza, deve. O que a gente fala, o que que é? Ah, as crianças aprendem mais rápido, porque o cérebro deles está numa época, o que que acontece, Ju? Até os 5 anos de idade, 6 anos de idade, o cérebro da criança evolui 90%. Os 90. 90, os outros 10, nós vamos melhorar isso ao longo do resto da nossa vida. Então, por isso que uma criança que é exposta à maioria das línguas até essa idade, ela nunca mais vai esquecer. Porque tem essas janelas de aprendizado, e aí entra num outro ponto, mas você tem que aproveitar essas janelas, porque tem momento que o cérebro está de fato propício ao equilíbrio, ou de fato para linguagem, e assim vai indo. Tem essas janelas do aprendizado. E o que é importante, por exemplo, eu tenho uma menina. Ai, é triste a história dela, mas eu acho importante mencionar. Se eu não me engano, é da. Ai, agora eu não lembro de qual é o país, se é da Croácia. Depois eu vou olhar certinho para te falar. Ela foi, assim, abandonada pelos pais aos 3 anos de idade. E quem cuidou dela foram os cães selvagens. E Você ela tá cresceu. brincando? Eu tô falando sério, eu li faz 2 semanas essa história, assim, estudo, tudo, é real. Depois eu vou te passar certinho, a gente faz um post falando isso pro pessoal. Então, o que que acontece? Ela foi, de fato, negligenciada pelos pais, que tinham diversos problemas, e ela foi crescendo com esses cães. Isso foi se tornando um problema, a vizinhança foi denunciando para a polícia, até que uma hora foi alguém e pegou essa menina, só que ela já tinha passado alguns anos com os cães. Então ela andava como eles, ela não usava as mãos para fazer as coisas, de fato, quando ela tinha uma coceira ou alguma coisa, ela usava os pés, os braços, como um cachorro mesmo. E aí Nós ela foi. temos 1 minuto só. Ai, que pena. Bom, o final da Vamos voltar? história. Quer voltar? Não, vamos voltar daqui a pouco? A gente volta só para terminar e depois a gente marca uma outra Vamos. live. Conta da menina. E aí o que acontece? Depois ela teve uma recuperação, só que ela não foi capaz de pronunciar palavras. Ela se comunica com grunhidos, porque eles foram estudar o cérebro dessa menina e aí foi descoberto que se você não expõe uma criança a uma língua até os 5 anos de idade, ela nunca mais vai falar uma língua. Porque tá falando assim, ó, para aprender uma segunda língua é melhor, para aprender mais fácil nesse período
Da Sim, da infância, né? infância. Da infância. Então, se você não joga os fonemas, Oi, de Dri. fato, a língua falada até os 5 anos, esse cérebro ele não vai pegar essa janela, então ele não vai desenvolver. Ela vai se comunicar de outras formas, mas não a língua falada. Pessoal, o Instagram vai derrubar a gente. Eu vou salvar essa live e vou voltar com a Jéssica aqui. Então vocês entram tudo de novo, que o papo tá bom, tá? Deixa eu salvar aqui a live e já te chamo de novo. Dri, ó, você acabou de entrar, você volta de novo.